São vários jogadores que têm que superar problemas, sabe? Um deles, eu já citei logo na abertura do programa, vou citar aqui também. Eu acho que está passando por um momento difícil o Endrick. Eu acho que... Mas é um momento normal também de oscilação para um jogador da idade dele, eu acho. É certo, mas ele tá passando um momento de provação. A provação é aquele sofrimento que você está enfrentando, mas que você vai ter que reagir. Vai passar por esse momento. O Endrick vai ter que passar por isso. Porque é difícil o que ele está fazendo. Ele saiu do Brasil, foi para o maior clube do mundo, estava aqui carregado nos ombros, e lá ele sai de cena. E claramente, pelas fotos ou pelo que se fala, ele está abatido. Ele perdeu a qualidade? Eu acredito que não. Em algum momento ele vai ressurgir. Mas ele está passando por um momento difícil, ele saiu do palco. Eu acho completamente natural que o Endrick vem passando. O que eu acho desproporcional são as críticas que ele recebe. Porque a primeira temporada dele no Real Madrid é temporada de adaptação ao futebol europeu, ele está inserido num novo contexto, um contexto assim, de amadurecimento, com novos companheiros. E, assim, se você aí de casa achava que o Endrick ia chegar no Real Madrid e desbancar o Mbappé, o Rodrigo, o Vini Júnior, então você não tem uma visão assim realista de futebol. Me desculpa. Você veja que coisa, né? Perdão, Pedro, mas você veja que o próprio coisa, Vini demorou um tempo. Eu acho se eu fosse que a concorrência era menos qualificada do que tem agora o Mbappé. Se eu fosse técnico da seleção brasileira, acho que seria demitido numa semana. Pronto, então não tenho pretensão, nem sonharia com isso. Mas, poxa vida, eu teria convocado ele. Eu também, eu também teria convocado. É que o Dorival realmente dá a impressão que ele não é tão fã assim do Endrick. Ou não sabe utilizar o Endrick também. Tem isso. Pode ser, e também é uma questão de escolha, gente. Também assim, acho que não deve derrubar o Dorival porque não traz o Endrick. Eu levaria sempre. Mas a minha escolha assim, mas ele não vai jogar. Ué, vários que são convocados não jogam. Ronaldo 94. E você estava lá, não era pro Ronaldo entrar mesmo na Copa, ele estava muito amuado. E é o fenômeno. E não tenta. Mas são convocados, não são utilizados, muito bem, porque na opinião do técnico, não poderia colocá-lo naquele jogo, não tinha espaço para substituir. Tá tudo bem, eu entendo isso. Mas o cara tá lá. E esse cara que tá lá, que não foi usado, tem menos talento e menos potencial que o Endrick. Quer dizer, você tem uma joia que pode ficar... Não faz mal que não jogue. Você dá uma injeção de ânimo nele. Ele já está lá, sem ser utilizado no Real, que a gente entende. Mas por acreditar no talento desse garoto, por que não chamá-lo? Não, é porque é um cara desequilibrante, já começa do jeito que ele começou, com o próprio Dorival Júnior na estreia, o Wembley, no Santiago Bernabéu. Mas, de novo, gente, são escolhas. Eu não teria... Ele não está sendo escalado pelo Ancelotti, mas, de novo, como falou o Pedro, gente, você não ser escalado no time do Real Madrid, com o Mbappé, que também chega para a tua posição, e ter o Güler, ter o Ibrahim... Não é só, e que estão na frente, que chegaram antes, inclusive, ao Real Madrid, ao futebol europeu, e estão falando de menino de 18 anos, no caso do Wembley. E já chegou fazendo gol lá. Chegou fazendo gol lá. Chegou no time principal, porque tem muita revelação que o Real Madrid contrata e vai pro Real Castilha, vai pro Real Madrid B. O Vini Júnior foi um desses que jogou muito tempo não, mas com alguns meses de adaptação no B, e aí depois foi pro Real Madrid principal. Mas sabe o que acontece? Seria uma convocação generosa, paternalista. Ora, não foi paternalismo levar o Daniel Alves? Não levaram o Daniel Alves só a título de que ele é um cara agregador, não vai jogar, mas ele é uma maravilha. Ué, quer dizer que tem aí o asterisco. Não é só quem está jogando. A gente usa quando quiser, né? E nesse assunto, então, eu acho que entra o Estevão. Entra o Estevão. Lógico. Porque o Estevão foi ser utilizado pelo Dorival Júnior faltando 3, 4 minutos para o jogo acabar. Além do tempo, né? E só pela expulsão, agora, mas eu também entendo. Jogou 7 minutos. Foi 7. Boa. Então, depois, na prorrogação. Então, sabe, puxa vida, gente, nós vamos para a Copa. Você tem esse jogador que todo mundo badala. O cara está em forma. Por que você não põe o cara para jogar? Pô, é inimaginável que depois do que a seleção jogou, que eu sei que alguns entenderam, eu estou sendo radical, eu compreendo até, estou tendo uma dose de radicalismo nisso, mas vai enfrentar o Uruguai, eu começo com ele. Quem vai sair? Não sei quem vai sair, cara. Põe o Estevão, cara. Vai jogar no Brasil, vai jogar na Bahia.
E eu acho que o Dorival Júnior, Vanderlei, até desculpa te interromper, ele cometeu um erro com o Endrick, porque não deu a sequência que ele merecia com a camisa da seleção brasileira ou a minutagem que ele merecia, porque na primeira semana o Dorival tem pela frente só Espanha e Inglaterra, jogando lá no Santiago Bernabéu e o Wembley, e o Endrick entra e decide nos 2 jogos, e depois se esperava o Endrick na Copa América e não aconteceu, ele coloca o Endrick só no último jogo da eliminação contra o Uruguai, quando o Brasil já não tinha, né, mais nada a apresentar, e o Endrick acabou queimado. E eu acho que ele cometeu um erro, não só com o Estevão, no jogo de ontem, podia ter dado mais minutagem, mas também com o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique podia ter jogado mais. O Luiz Henrique também ajudou e muito o Dorival Júnior na última data FIFA. E ontem o Luiz Henrique começa no banco de reservas. Então, não dá pra entender essa hierarquia. Lá no começo também o Fabrício Bruno do Flamengo foi muito bem, Fabrício Bruno. Depois o Fabrício Bruno nem convocado foi. Então, assim, tem algumas coisas nessa seleção do Dorival que eu não consigo entender. Jogadores que vão bem não têm sequência. Ou ele troca achando que vai mudar alguma coisa e não muda tanto assim, porque são jogadores quase sempre do mesmo nível. Eu entendo, quase a maioria, né? A maioria dos treinadores confiam. Esse cara, ele forma o grupo, né? A família, chamada família, né? Não tem a família escolar? Sempre os mesmos e tal. A dona Lucila falava sempre Coelho. Então, sempre igual, sempre igual. É isso ou não é? A dona Lucila falava. Beijo, dona Lucila. Para a senhora, um beijão. Mas então, a mãe do... Minha mãe. Um beijo para a dona Leila também. Essa dona Leila é minha sogra. Mas ninguém na família Carvalho assiste tanto a Jovem Pan quanto a minha sogra. Um beijo, dona Leila. Então, depois desse momento família. Exatamente. Eu queria dizer, família, sempre o mesmo, sempre os mesmos. A seleção não precisa ser assim. É o cara do momento, vamos ver o que vai acontecer. Ele pode ir bem, aquela convocação pode ser o gatilho para ele deslanchar. O Vanderlei, você sabe que assim, eu já dizia o grande Nicolinho, futebol é o momento, né? Nicola Ratchop. Eu acho que a seleção tem uma cota de jogadores de momento, mas eu acho que também é lugar. Por exemplo, essa questão que ele vai falar agora dos laterais convocados, né? Pô, então será que o Dodô que vem da Fiorentina vai ser no lugar do Danilo, porque o Danilo não tá legal? Ah, mas o Danilo é o capitão, o Danilo tem experiência. Eu sou, digamos assim, eu acho que seleção brasileira é um pouco além do momento. Eu acho que tem a experiência, a pressão e tal, vale esse lugar cativo. Mas algumas vagas, ainda mais que agora Copa, são 26 jogadores, uns 2 ou 3 você pega o funcionário do mês. O cara fez 738 gols no último mês, jogando. Aliás, hoje é aniversário de 86 anos, parabéns ao Ibis, né? O cara tá no Ibis e faz 738 gols. É uma decepção. É uma decepção porque o Ibis tem ganhado. Tem ganhado. Parabéns pelos 86 anos de vitórias, não, de derrotas. Grande Ibis, maravilhoso. Um beijo pro Nilcinho, que cuida das contas do Ibis. O futebol não é só ganhar. Não é só ganhar, o futebol é o Ibis. E no futebol a gente tem sido muito Ibis. Acho que o Ibis melhora, piora o futebol brasileiro, pode haver essa correlação. Então, para mim, assim, o futebol também é momento, sim, mas a seleção é um pouco além do momento. Acho que é o cara que tem mais experiência, o cara que tem... Porque a pressão é gigantesca, inegavelmente. Cada vez mais o futebol, se não tem paciência para nada, não só no futebol, na vida, né? Mas o cara que põe a bola para dentro, que está numa fase espetacular, você não pode deixar no banco. Tipo Esquilate, que morreu agora na Copa de 90, só jogou a Copa de 90 pela Itália, mas foi artilheiro da Copa de 90. Apenas isso. A gente falando do Estevão, porque esse, sim, foi um dos temas que mais gerou indignação no torcedor. O Estevão entrou faltando ali basicamente 3, 4 minutos para o jogo terminar e teve 7 minutos em campo no total ali. O Estevão, que é destaque do Palmeiras, é artilheiro do Campeonato Brasileiro e que a gente esperava ver com mais minutagem também nessa seleção brasileira, porque é um cara diferente. Quando a gente fala de jogadores de beirada de campo, de atacantes que atuam pelas pontas, o Brasil está muito bem servido. E aí o Estevão, ele está, digamos, nesse início dele de seleção brasileira, sofrendo com a concorrência, Bruno Prado. Sofrendo com a concorrência. Mas no ciclo dessa Copa do Mundo, acho que até a Copa do Mundo, o Estevão, pelo que vem jogando, potencial gigantesco, absurdo que ele tem, não é possível que esse cara, em algum momento, não vai ser titular com o Dorival Júnior ou outro técnico, Bruno Prado. Ele vai jogar, ele vai acabar jogando, é um jogador muito talentoso. Acho que o Dorival acredita até mais nele do que no Endrick, nessa comparação. Acho que o Estevão vai ganhar o espaço dele, é uma posição que tem muita gente. O Savinho e o Luiz Henrique foram bem na última data FIFA, então acho que normal que eles estivessem à frente. Mas o Estevão, ele vai ter oportunidade de jogar e ele é melhor que os outros dois. Ele vai acabar ganhando espaço, eu acho que o Dorival acredita bastante nele. O Endrick é um jogador que é muito bom, é um artilheiro, é um cara que tem força, tem velocidade, faz gol.
E vai acabar ganhando o espaço dele, mas não acho assim que o Dorival ele acredita, eu vou trazer esse aqui que eu tenho certeza que ele vai estar aqui comigo nos próximos anos. Acho até que estará, mas acho que vai depender muito do tempo que ele vai levar para ganhar um pouco mais de espaço no Real Madrid. Eu acho que se fosse fazer meio que essa projeção dos próximos anos até a Copa, acho que eu imagino, aí é uma dedução, acho que o Dorival ele tem mais a certeza que o Estevão estará lá, então ele vai estar sempre com o Estevão, do que o Endrick, assim. Acredito que os dois podem estar, mas eu vejo que acho que o Dorival acredita mais numa explosão do Estevão do que do Endrick. E eu comentava aqui, a gente falava sobre o Estevão, e no programa de ontem a gente trouxe aquela declaração do Vanderlei Luxemburgo em podcast, dizendo que para ele o Estevão deveria sair da ponta do campo para jogar mais centralizado, pelo meio, para se tornar assim um fora de série. Porque se o Estevão já é esse craque todo, só na beirada de campo, imagina ele controlando as jogadas, né, e armando o time do Palmeiras, né? Seria um negócio assim sensacional. Ainda mais no momento que a gente vive aqui, de carência, né, desses jogadores de meio de campo, desses camisas 10, o Estevão poderia fazer essa função e poderia fazer muito bem feita essa função. O Vanderlei Luxemburgo comentou isso. E o João Paulo Sampaio, que é o coordenador, o chefe das categorias de base do Palmeiras, ele concedeu entrevista ao podcast do Denilson Show e revelou que há uma estratégia na base do Palmeiras para revelar esses jogadores, né, esses camisas 10. Ele até disse que o Palmeiras e os outros clubes vão buscar na Argentina, né, esses camisas 10 que estão não diria em decadência, mas estão em falta aqui no futebol brasileiro. Então, a base do Palmeiras já passou, né, de alguma forma, a priorizar, né, a revelação desses camisas 10. E a gente tem aqui as aspas do João Paulo Sampaio, coordenador de categoria de base do Palmeiras. E até uma curiosidade, João Paulo Sampaio e Vampeta, que iniciaram juntos lá no Vitória, hein? Zoio de galinha. E naquele time lá, enfim, que o Vitória revelou, Dida também estava naquele time, enfim, outros grandes nomes, né, da história do futebol brasileiro. Tá aí, abre aspas para João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras. Hoje na base está quase proibido pegar esse melhor jogador e botar no canto. Eu quero que ele pegue mais na bola. Às vezes é feito para proteger, porque ele dribla, erra e o técnico quer botar no canto. E aí o clube vai na Argentina para pegar esse 10, baixinho, driblador, que chega na área. O Botafogo pagou agora a maior compra da história do Brasil, falando do Almada. E tem também o Arrascaeta, cita ele aqui. Aí eu proibi isso lá na base. O próprio Estevão é um camisa 10. No final ali do Brasileiro Sub-17, na grande decisão contra o São Paulo, 3 gols dele como 10. Às vezes é para proteger o jogador, mas vai atrás, os times vão atrás fora desse tipo de jogador, de camisa 10. Hoje lá no Palmeiras tem 5 ou 6 que só jogam se for por dentro, porque a gente vai fazer aqui. Camisa 10 está em falta, fecha aspas, a declaração do João Paulo Sampaio. É um tema que a gente vira e mexe, fala bastante aqui no Bate Pronto, na nossa programação, no Canelada, que o Brasil não revela mais tantos meio-campistas, né, especialmente 10. No futebol brasileiro você ainda vai achar o Paulo Henrique Ganso. Eu acho que talvez dessa nova safra o Matheus Pereira do Cruzeiro seja o melhor, camisa 10. Não sei se com as mesmas características do 10 clássico que a gente está acostumado, mas é um 10. Está em falta no futebol brasileiro esse camisa 10. Mauro Betting, Bruno Prado e Vanderlei Nogueira. A gente trouxe a recomendação do Vanderlei Luxemburgo para o Estevão jogar como 10 e agora até essa declaração que chama atenção e um baita posicionamento também do João Paulo Sampaio, quebrando de alguma forma, né, alguns paradigmas e também isso do Brasil só revelar jogadores de ponta, jogadores de beirada. Mauro Betting, Bruno Prado e Vanderlei Nogueira. Bom, assim, isso é verdade, tem muito jogador de lado de campo, muito por isso, jogadores talentosos acabam sendo jogados para o lado do campo. Por alguns motivos, cada treinador deve ter o seu motivo, pode entender que ali é uma posição que ele vai pegar a bola mais no mano a mano, com menos gente ali, ele vai encarar no mano a mano um defensor adversário e vai ter mais espaço e facilidade para ganhar o duelo. Ou como o João Paulo falou aí, ele pode tentar driblar no meio, perder a bola, dar contra-ataque. Mas eu acho legal essa ideia de incentivar que esses jogadores habilidosos joguem por dentro também.
Não precisa necessariamente jogar sempre por dentro, ele pode jogar na ponta. Eu sou muito favorável que o jogador faça 2, 3 funções dentro de campo. Acho que muitas vezes isso é visto aqui, ele está improvisando. Não, um jogador de alto nível não tem nenhum problema ele fazer 2, 3 funções. O Estevão, ele pode perfeitamente jogar pela direita, onde ele joga no Palmeiras, pode jogar por dentro, como ele jogou na base, e pode jogar pela esquerda. Ele é um canhoto, ele pode jogar na direita cortando para o meio, pode jogar na esquerda levando para o fundo e tem total capacidade de ser um armador, articulador. Aí é uma questão mais de observar a característica do jogador, mas eu acho legal incentivar que apareçam esses jogadores por dentro, que não vai solucionar um problema que o Mauro falou no início aqui sobre as opções da seleção. Eu concordo. Você até tem o camisa 10 com as características que o Estevão tem jogando por dentro. O Rafinha pode fazer isso, o Rodrigo pode fazer, o Neymar, se tiver condição física, pode fazer. O Neymar já nos últimos anos jogando bem, na seleção mesmo, na Copa de 22 ele jogou por dentro, ele jogou centralizado. No Paris Saint-Germain ele já jogava centralizado, como o Rodrigo já fez algumas vezes e o Rafinha está fazendo agora. Onde eu acho que também, é até um pouco fora do assunto que o João Paulo levantou, mas acho que a carência maior não é esse 10 que vai jogar atrás do centroavante. É no camisa 8, principalmente. O camisa 5, o Brasil até teve o Casimiro nos últimos anos, teve o Fabinho, está agora com umas dificuldades, teve o Fernandinho também, está agora com uma dificuldade. Mas esse 8, em altíssimo nível, aí eu acho que é o que está há mais tempo sem aparecer. Por um certo conceito, assim, até que o Brasil criou sobre meios campistas em últimos anos, assim, diria de uns 20 anos para cá, pelo menos. De que tem que ter 1 ou 2 que marcam e 1 ou 2 que armam. Aí fica uma separação. Acho que não falta tanto assim um 10, que pode ser quase um segundo atacante. Falta um meio-campista da característica do Modric, por exemplo, do Toni Kroos, do Valverde, com outra característica também, que faz tudo. Qual? O Valverde. O Valverde, sim. Marca, arma, ataca. Então, acho que falta tá faltando acho que mais o 8 do que o 10. O 10 tem jogador que pode fazer isso aí, o próprio Estevão pode fazer, claro. Mas esse 8 aí, esse cara que é o Mauro usa a expressão todo campista, esse aí faz muito tempo. Acho que é uma posição ainda mais carente. O Gerson dos atuais é o que mais se aproxima disso, mas também, assim, eu digo um top mundial, que tá... O Gerson nunca esteve entre os melhores meio-campistas do mundo. Já foi na Europa e não esteve entre os melhores. Ele é muito bom, acho que hoje ele é o melhor e é o titular da seleção. Mas há muito tempo não tem, assim, um camisa 8 brasileiro que esteja entre os 5 ou que seja 10 melhores do mundo nessa posição. As laterais também, quando a gente fala desses atacantes de beirada de campo, às vezes o menino começa como lateral nas categorias de base, se destaca como lateral, e aí chega talvez o técnico ou de repente o empresário, vamos transformá-lo em atacante, porque atacante recebe mais, atacante é vendido por valores exorbitantes, atacante de beirada de campo é muito mais valorizado do que o lateral, então eles também puxam esses meninos da lateral para o ataque. Alguns jogadores que fizeram essa inversão do ataque para a lateral, assim, pouquíssimos, né, nos últimos tempos, mas eu acho que no futebol brasileiro, talvez o mais recente, pelo menos o que me vem à cabeça, é o Caio Paulista, que era atacante e virou lateral. O Lucas Vazquez no Real Madrid. Lucas Vazquez também, negócio impressionante. Jogando a vida toda como atacante de beirada, agora como lateral, enfim, e como o Real Madrid, já diria o outro, é muito largo, né? Tem dado certo também o Lucas Vazquez, mas é muito difícil, é muito mais fácil passar da lateral para o ataque do que do ataque para a lateral.